Excelente, nosso Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Como vai a sua memória? Como vai a memória? Uma das minhas histórias favoritas sobre memória é desses dois amigos que já estão assim no alto da maturidade. E quando se encontram, um deles diz: rapaz, eu fiz um curso de memorização que é uma coisa maravilhosa. E o outro colega, claro, imediatamente queria saber qual era. Ele falou: me conta, como é que é o nome desse curso? Ele falou: como é que é o nome daquela planta verde que tem uma flor vermelha? Aí o amigo falou: rosa. Aí ele falou: ô Rosa, como é que é o nome daquele curso que eu fiz? Ai, memória da gente, né? A gente vai esquecendo as coisas. Você sabe que a Bíblia nos diz que Moisés, ele viveu 120 anos. E com 120 anos, ele tinha uma saúde de ferro. A Bíblia descreve a saúde de Moisés dizendo que os seus olhos não escureceram. Se fosse hoje em dia, ia dizer que Moisés, com 120 anos, não precisava usar bifocais. O que é curioso é que, quando ele atinge essa idade, ele começa a repetir histórias para aquela nova geração que estava ali. Veja você, nasceu uma nova geração no deserto. Enquanto eles estavam peregrinando 40 anos, um novo povo surgiu ali. E esse novo povo que nasceu no deserto não testemunhou os milagres de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos a impressão que acontece milagre o tempo todo. Mas não é verdade. A providência de Deus está sempre presente, o tempo todo. Mas milagres, alterações das leis naturais, não acontecem o tempo todo na Bíblia. Algumas vezes você tem espaçamento de anos sem que uma lei natural seja alterada. Anos. E esse povo do deserto viu minimamente, eles não viram as 10 pragas, eles não viram o mar vermelho se abrir, eles ouviam a história. E Moisés começa a recontar aquelas histórias, não porque agora ele estava esquecido e já não lembrava mais que contou aquela. Eu faço isso o tempo todo. Às vezes estou conversando com alguém, eu conto uma história: você já me disse, você já me contou essa. Esse não era o caso. Moisés queria que aquela nova geração, que estava agora no limite, pronta para entrar na terra prometida, entendesse que eles eram totalmente dependentes de Deus para poder vencer os adversários que ali estavam. E a única maneira que poderiam entender isso era relembrando essas histórias. E por essa razão nasce um livro lindo, um nome meio engraçado: Deuteronômio. Deuteronômio é a combinação de dois vocábulos, deuteronomos, literalmente segunda lei, traduzindo, repetição da lei. E no capítulo 8 desse livro, nós encontramos dois pilares que aquelas pessoas precisavam ter muito entesourada na mente, precisavam lembrar imediatamente, e nós também precisamos. Está pronto? Então afivele o seu cinto, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 8. Pela manhã eu li o capítulo todo, mas o nosso horário está um pouquinho apertado agora à noite, eu não vou fazer isso. Eu vou ler uma parte, metade do capítulo, acho que está bom.
mas encorajo você a ler em casa o restante do capítulo, tá bom? Deuteronômio, capítulo 8, a partir do 1º versículo. Se você encontrou, por favor, diga amém. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiverdes farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal, te fazer bem. Até aqui é o suficiente, depois você continua lendo em casa. 2 pilares que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, quer inculcar na cabeça daquela geração. Eles precisam se lembrar. A primeira coluna, o primeiro pilar, chama-se deserto. Não esqueça do deserto. Versículo 2. Veja, não é o diabo que leva aquele povo para o deserto. É Deus. Deus soberanamente leva o seu povo para o deserto. Como era o deserto? Bom, a própria palavra hebraica descreve um lugar ermo, isolado. E os desertos são conhecidos assim. Por raríssimas exceções, o povo de Israel era o único povo ali, se acotovelando no meio do nada. Solo calcário, muito pó, pouca chuva, quase nenhuma vegetação.
possivelmente muita alergia, boca seca, língua colando no céu da boca, escassez. Eles saíram do Egito com ouro e prata, mas não tinham onde comprar, não tinha com quem trocar. Um lugar que os escritores veterotestamentários, aqueles que escrevem o Antigo Testamento, nos apresentam como sendo um lugar muito perigoso, que era frequentemente visitado por predadores, leões, ursos, chacais, animais peçonhentos de toda sorte. O versículo 15 nos diz que na secura do deserto existiam serpentes, escorpiões. Não tem comida, pelo menos não tem abundância. Não tem água, pelo menos não tem em abundância. 40 anos no deserto. E quem levou esse povo ao deserto foi Deus. Mas por que Deus levaria o seu povo ao deserto? Porque Deus levaria alguém ao deserto? O texto nos diz. No versículo 2, o texto diz: para te humilhar. Nós, moradores do mundo ocidental, não conseguimos sequer conceber essa ideia. Nós não aceitamos que ninguém nos humilhe, diga a verdade. Nem mesmo num post de Facebook ou de mensagem do WhatsApp. Ai, se alguém tentar me humilhar. Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Veja, se eu, como um ser humano, como alguém igual a você, tentar te humilhar, isso está errado. Isso é moralmente errado. Mas quando Deus entra em cena e soberanamente, o Deus do universo escolhe me humilhar, isso é uma bênção e não um problema. Mas como é que é isso, Leandro? A palavra humilhar no hebraico significa literalmente prostrar-se. Eu não consigo imaginar uma situação em que alguém esteja mais rendido, indefeso, do que quando está prostrado. Não pode lutar, não pode fazer absolutamente nada. Está totalmente dependente daquele que está diante dele. E Deus diz àquele povo de Israel: olha, vocês saíram com prata, com ouro, com tudo isso, mas era preciso levá-los pelo deserto. Era preciso caminhar nessa escassez, nessa dificuldade, nesse perigo, para que você chegasse no ponto de dizer: aqui, ou eu me rebelo e murmuro, ou eu me rendo a Deus. Porque veja, nem voltar para o Egito, que foi algo que eles sentiram tentado algumas vezes, era possível. Porque para chegar no deserto, eles passaram pelo mar que se abriu, além de ter feito uma confusão daquelas no Egito. Se imaginássemos que alguns deles tentassem retornar por um caminho por terra, que é possível geograficamente falando, e eles chegassem lá no Egito dizendo: eu voltei. Ninguém quer ele ali. Está no deserto. A escolha que tinham era essa: ou se rebelavam, endureciam o coração, que muitos fizeram, ou se rendiam e confiavam totalmente em Deus no deserto. Sabe, quem não é grato no deserto
não será grato na terra prometida. Ouça bem, quem não aprende a ser grato e dependente de Deus no deserto, não é grato e nem dependente de Deus quando chega na terra prometida. Talvez nós que estamos hoje aqui estejamos vivendo algum deserto. Que Deus nos dê a graça de aprendermos as lições do deserto, de nos rendermos totalmente a Ele no deserto. Deus estava ensinando para eles algo tão especial, por exemplo, o maná. O maná carrega esse nome porque significa literalmente, o que é isso? Maná significa, o que é isso? O que é isso? Que foi um cornflakes que caiu do céu. Eles passaram a chamar de pão do céu. Há um paralelo no Novo Testamento na tentação de Jesus. Jesus, depois do seu batismo, ele é levado ao deserto para ser tentado. Quem leva Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Diz que o Espírito o guiou para o deserto, para ser testado. 40 dias no deserto, o povo de Israel ficou 40 anos, mais um paralelo. Depois de 40 dias, aparece o diabo a ele e faz algumas propostas, dentre elas a seguinte: olha, lá no passado, Deus o Pai não fez chover lá maná, pão do céu, transforma essas pedras em pães, você está faminto. Jesus cita essa passagem de Deuteronômio e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual era a lição em Deuteronômio e o que Jesus estava demonstrando no seu ministério? Eles achavam que o sustento deles era o pão, mas o sustento deles não era o pão, o sustento deles era o Senhor da vida, é da palavra dele que vinha o sustento. Eles achavam que a alegria deles, a satisfação deles estaria lá na terra prometida, mas não. A satisfação e a alegria deles estava no Senhor, porque se não estivesse no Senhor no deserto, também não estaria na terra prometida. É por isso que você encontra pessoas que, quando estão passando privações, dificuldades, e chegam depois no momento de prosperidade, continuam miseráveis, amargas, tristes, porque quem não encontra Deus no deserto para ser feliz, não será feliz em lugar algum. A lição, meus queridos, nós não podemos esquecer dos nossos desertos, porque Deus nos leva ao deserto, e Ele nos leva ao deserto com um bom propósito. Eu já estive no deserto algumas vezes, e eu me lembro bem dos meus desertos. Aliás, para vocês que estão aqui, quando você sai por aquela porta, ali onde está o Flávio e o Charles, eu acho que são eles, que eu estou sem óculos hoje. Obrigado. Um homem de visão. Virando à esquerda, primeira à direita, hoje é a sala do infantil. Mas ali era um pequeno apartamento, um quarto, e morava um jovem ali. Num momento de muita dificuldade, de muita humilhação. Coisas que não posso sequer dizer aqui publicamente, mas se você quiser eu falo no pé do ouvido para você. O nome do jovem lá era Leandro Tarrataca, morava ali naquele quartinho. Eu me lembro daquele deserto. Eu dizia: Senhor, por que isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Porque Deus estava me apertando, me humilhando. Porque veja você, no deserto, Deus está presente. Ele não está ausente. E Ele não está presente passivamente. Ele está presente ativamente no deserto, protegendo, provendo e talvez o mais importante, preparando.
Porque quando nós vamos adiante no versículo 16, o texto diz assim, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal, o quê? Te fazer bem, te abençoar. O propósito final de Deus é sempre um bom propósito, mesmo quando nós não conseguimos entender. Bom, primeiro nós devemos lembrar do deserto, mas depois nós devemos lembrar de Deus, do Deus do deserto. Outra coisa no paralelo da tentação de Jesus é que Satanás diz a ele assim: se você se prostrar, se você se humilhar, se você se fizer pequeno, se render a mim no deserto, eu vou te dar todos os reinos da terra. E Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus dará culto, somente a Ele adorarás. Sabe por quê? O Senhor do deserto não é o diabo, o Senhor do deserto é Deus. Quando Deus nos leva a essa diminuição e rendição, o propósito de Deus é sempre bom. Ele está nos preparando para aquilo que Ele tem adiante. O texto nos mostra, no versículo 7, Deus deu água no deserto. Versículo 8, Deus deu alimento. No versículo 9, Ele diz que deu ferro e cobre. Todos os minerais que eles precisavam estavam à disposição. Mas eles precisavam aprender a ser gratos no deserto, para continuarem sendo gratos lá na terra prometida. Minha pergunta para você nessa noite: qual o seu deserto? Qual o deserto que você está enfrentando? Seja grato a Deus no deserto. Seja grata a Deus no deserto, porque Deus está no controle. Você não está abandonado no deserto. Deus está presente, Deus está provendo, Deus está protegendo, Deus está te preparando. Para que lá na frente, quando você desfrutar daquilo que você imagina ser a terra prometida, talvez seja até diferente do que você concebe, você poderá desfrutar plenamente com o coração grato. Como podemos expressar nossa gratidão a Deus? Entendendo que a essência de tudo é abraçarmos a palavra de Deus. É o que diz o texto. Você não é o maná, é a palavra de Deus. Não é o pão, é a palavra de Deus. Não é a terra prometida, é a palavra de Deus. Então não importa o que eu esteja vivendo, não importa quais sejam os convites, as tentações, as provações, os problemas ou as alegrias, as privações ou as prosperidades, não importa o que seja, eu quero estar agarrado à palavra de Deus. É aí que está a vida. E o meu tempo já acabou, mas me dê mais um minuto, por favor. Um judeu chamado Anatoly, ou chamado Natan Charavansky, ele era um judeu dissidente soviético. E lá, as coisas começaram a ficar muito difíceis para ele, na antiga União Soviética. Ele decidiu então enviar a esposa dele para Jerusalém, e disse a ela: vai na frente que eu te encontro depois. Se beijaram, ela deixa com ele uma cópia do livro de Salmos. E ele não imaginava, quando estava beijando a esposa e prometendo um reencontro, que esse reencontro demoraria 12 anos. Por quê? Porque ele foi preso. Ele foi preso e dilapidado de todos os seus bens, tiraram tudo que ele tinha. A única coisa que ele conseguiu manter consigo foi esse livro dos Salmos. E ele lia esse livro dos Salmos, procurando ali o encorajamento de Deus. E ele encontrava o encorajamento de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, apesar de estar preso, cerceado da sua liberdade, espoliado dos seus bens. Um dia os soldados decidiram tirar dele a cópia dos Salmos. Ele disse não, e esconderam, uma cópia pequena, ele escondeu e não entregou. Sabe o que custou a ele?
130 dias numa solitária. 130 dias numa solitária, porque ele não entregaria a palavra de Deus. 12 anos depois, ele é colocado em liberdade. É inverno. Ele está pronto para ir para o aeroporto, reencontrar sua esposa. Os soldados decidem vasculhar sua pequena mochila e encontram ali o livro dos Salmos. E dizem: nós vamos ficar com isso. Você acha que ele entregou? Sabe o que ele fez? Ele se jogou na neve, prostrado, com a cara na neve, e ele disse: sem os salmos, sem a palavra de Deus, nem mais um passo eu não saio daqui. Como é que eu sei da história? Porque devolveram para ele o salmo. E ele deu uma entrevista em 1986 para o New York Times, dizendo: eu não poderia deixar para trás a palavra que me sustentou. Se nós queremos ser gratos a Deus, nós precisamos amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E quando estamos confusos, o que quer que seja a razão, submeta-se à palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia, não o que dizem as pessoas, o que diz a Bíblia, e tome uma decisão baseada no que diz a Bíblia. E assim, e só assim, você estará sendo verdadeiramente grato a Deus. Eu gostaria de fazer um desafio para você. Posso? Você aceita um desafio? Eu gostaria de propor que você anotasse 3 áreas, ou 3 coisas, hoje mesmo, pelas quais você é grato a Deus no deserto. Não na terra prometida, não no mel e nos cachos gigantes de uva, não, lá no deserto. Quais são as coisas pelas quais você pode ser grato a Deus? Porque Deus está presente no deserto, protegendo, provendo, preparando. E quem é grato no deserto será grato na terra prometida.